Bom dia, senhores e senhoras, ouvintes deste programa. Sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante e escritor espírita residente em Botucatu. Em nossos últimos 3 programas, apresentei reflexões a respeito de um tema bastante importante àqueles que estudam a doutrina espírita, que é o suicídio inconsciente. E hoje continuarei trazendo para todos nós subsídios para as nossas reflexões. Terminei em minha última apresentação abordando palavras do escritor espírita Moacir Costa de Araújo Lima e repetirei as últimas palavras que proferi. Ele fez uma pergunta: por que as pessoas se prendem a vícios? Por que muitas se entregam a uma vida mesquinha, sem brilho, quase sem evolução? E responde: provavelmente não as ensinaram a sonhar com nada melhor, a conhecer a beleza do seu ser e a se trabalhar de dentro para fora. Estas palavras, elas têm um significado muito importante, principalmente quando ele coloca na resposta: provavelmente não as ensinaram. E eu saliento o verbo ensinar, diretamente relacionado à palavra, ao termo educação. E aí nós vamos a Allan Kardec, que nos deixou uma frase simples, mas muito objetiva: somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Nós devemos repetir sempre essa frase, lembrar dela constantemente e termos a consciência, a convicção que nada acontecerá em termos de evolução da humanidade, da nossa evolução individual, se não houver um trabalho educacional. Eu sempre digo: como que podemos saber aquilo que não nos foi ensinado? Como podemos exigir do próximo algo que ele não teve a oportunidade de aprender? Então, todos os equívocos que praticamos, a demora que temos em evoluir, em mitigar as imperfeições, se deve à falta, à deficiência de um sistema educacional holístico, ou seja, integral, que envolva todos os aspectos que possam contribuir com a transformação do ser, em todos os sentidos, de uma forma sintética, intelectualmente e moralmente. Então, os vícios que trazemos, não apenas quando falamos em vícios, pensamos em primeiro lugar aqueles vícios decorrentes da ingestão de substâncias que alteram o nosso estado de consciência, as bebidas alcoólicas e as demais drogas. Mas nós, além desses vícios, dos vícios inerentes à própria alimentação exagerada, alimentação errada, etc., talvez os mais difíceis de serem modificados sejam os vícios morais. Sempre que pensarmos e falarmos em vícios, não nos esqueçamos que os vícios morais, eles são
fundamentais dentro do nosso processo de aprendizagem e, consequentemente, evolução espiritual. Estamos aqui reencarnados com um único objetivo, que é exatamente evoluirmos. Para isso, alternamos fases encarnados e desencarnados. Quando estamos reencarnados, ou seja, nós espíritos inseridos no corpo físico, temos que ter ciência e consciência, e todos temos, mas não pensamos muito nisso, que os nossos corpos físicos têm prazo de validade. Tem um ciclo de vida sob o ponto de vista biológico. Os nossos corpos físicos nascem e morrem, como os corpos físicos de todos os seres vivos. E, via de regra, nós seres humanos aproveitamos muito mal o tempo que temos disponível enquanto encarnados. O próprio Chico Xavier, ele afirma que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. E diz ele também que quando tomamos consciência disso, lá no plano espiritual, sentimos uma profunda dor consciencial. Porque numa situação de mais fácil compreensão do significado da reencarnação, nos arrependemos profundamente do tempo que gastamos com futilidades, gerando conflitos de todas as ordens, agredindo-nos com os equívocos comportamentais em todos os sentidos. Então nós, através da literatura espírita, não poderemos amanhã dizer que não sabíamos desse processo, porque a doutrina espírita nos ensina de uma forma bastante simples o caminho mais adequado que devemos seguir em nossa trajetória evolutiva. Então, refletir sobre a questão do tempo perdido é fundamental, pois esse tempo perdido é uma ocorrência extremamente comum no âmago da sociedade humana. E vou repetir, uma das razões precípuas é ignorarmos a nossa própria identidade, a nossa origem, a nossa missão e o nosso destino. E a primeira pergunta que devemos fazer para nós mesmos e buscar também conhecimentos que facilitem a interiorização dessas questões é a clássica pergunta: quem somos nós? Então, é fundamental que entendamos que nós não somos corpos físicos. Enquanto inseridos em um corpo físico, mergulhados nessa matéria, nessa dimensão de matéria densa, nós temos sofremos como que uma cegueira espiritual e achamos que a matéria densa é tudo que existe. Enquanto desconhecermos isso, não terá, por exemplo, como mitigarmos a violência no mundo. Porque grande parte da violência, em todas as suas nuances,
acontecem por desconhecimento de quem somos nós e por que estamos aqui. Então essa busca desenfreada pela matéria é que gera, via de regra, todos os processos conflitivos da humanidade. Então é preciso que aprendamos e ensinemos que somos espíritos, que não somos corpos físicos, que nós estamos aqui nessa dimensão com um único objetivo, que seria continuarmos o processo de evolução espiritual. Aí está o sentido da vida. Porque esta é uma outra pergunta que sempre fazemos, sobretudo quando estamos diante de dificuldades profundas, sofrimentos, dores, obstáculos diante de nós, desafios. Perguntamos: qual é o sentido da vida? Por que passo por tantas dificuldades? Alguns até contestam a superioridade espiritual, revoltando-se contra Deus, deixando de crer em nossos superiores espirituais. Qual é o sentido da vida? A resposta eu inclusive já dei hoje mesmo. Estamos aqui reencarnados única e exclusivamente para continuarmos o nosso processo de evolução. É importante que repitamos isso. Somente isso. Nada mais do que isso. Alguém poderia dizer: não, Edson, mas espera um pouco. Eu tenho mais coisas que fazer. Eu preciso cuidar da família. Eu preciso trabalhar. Tenho tantos outros compromissos. Como que evoluir é o único objetivo da vida? Sim, é o único objetivo da nossa existência. Todos os nossos ambientes de convivência, o lar, o ambiente de trabalho, o ambiente de nossos momentos de lazer, caminhando pela rua, adentrando uma loja, todos esses ambientes são laboratórios para a aprendizagem do amor. E a essência da evolução é o amor. E sempre em busca daquilo que Jesus nos ensinou. Amemos ao próximo como a nós mesmos. E para que nos amemos, é importante que nos cuidemos em todos os sentidos. E não sejamos um suicida inconsciente, que reduz o período de vida do corpo físico, considerando o potencial energético que ele teria para continuar mais um tempo aqui cumprindo a missão de aprendizagem. Então, nós evitaríamos esse mal. Nós evitaríamos que amanhã sentíssemos novamente aquela dor consciencial em função da perda de tempo com tudo aquilo que não contribui com a razão da nossa existência, que é a aprendizagem do amor em todos os sentidos. Continuaremos num próximo programa as reflexões sobre o suicídio inconsciente. Um ótimo dia para todos.